tudo bom, gente? Voltamos hoje com mais uma aulinha de biologia, né? Hoje são 2 de março já. Então, galerinha, tá passando rápido, né? Então aí, ó, vamos deixar a preguiça de lado, acorda, desperta, vai fazendo essa organização, vai se organizando aí no grupo de estudos, tá, gente? Cria um horáriozinho para que vocês possam estar assistindo as videoaulas, vocês também estarem fazendo as anotações, tirar dúvidas, porque isso é muito importante. É o último ano de vocês aí no Valadares, né? 9º ano. Então, galera, dúvidas, anota para a gente poder estar tirando nossas aulas presenciais e não esqueça de fazer as anotações. Bom, hoje a nossa aulinha de biologia é continuação da semana passada. Eu tive que dividir os níveis de organização dos seres vivos em 2 etapas, né? Fizemos o seguinte, a primeira parte de biologia, né, o nível de organização, foi falando sobre a construção, né, a evolução. Já que a gente sabe que a parte de nível de organização é a hierarquia dos seres vivos, né, ela tem uma predominância em relação ao desenvolvimento do ser, certo? Então, nós partimos lá no iniciozinho, lá dos átomos. Com certeza estão lembrados aí, a aula tenta voltar aí a nossa aulinha, tá? Do dia 19 não, 23, tá? Não esqueçam disso. Dia 23 de fevereiro foi a nossa última aula de biologia que vai dar continuação a essa aula de hoje, tá bom, gente? Então, quem não assistiu, então assista a aula passada e nós vamos juntar isso aí para formar o quê? Os níveis de organização de seres vivos, como eu fiz em 2 aulas. Não esqueça de assistir, tá bom? Bom, nós partimos lá dos átomos, lembram? Então, pegamos átomos, pegamos as moléculas, pegamos as organelas, né? E aí nós partimos principalmente para as células. Então, nós pegamos essa parte todo o desenvolvimento em biologia, certo? Bom, 9º ano, então vamos lá, só para a gente dar uma relembrada rápida, tá bom? Partimos níveis de organização, como a gente falou da hierarquia entre eles, né? Níveis de organização em biologia constitui uma hierarquia que facilita o quê? A forma de estudar a vida, né? Nosso planeta. Então, nós partimos aqui na última aula, foi dos átomos, molécula, orgânulos, célula, tecido, órgão, sistema e o organismo. Hoje nós vamos dar a definição aqui de população, comunidade, ecossistema e biosfera, ok? Então, vamos dar uma relembrada aqui rapidinho aí nos átomos. Com certeza vocês fizeram as anotações, quem não fez, tá, gente? Não esqueça de fazer o resumo, né? Átomos, né, são as unidades, lembram lá? Básicas da matéria, né? Um átomo é formado pelo núcleo. Quem lembra disso aí? Né? Formado pelo núcleo, que é constituído pelo quem? Prótons, nêutrons, tá, gente? E pela eletrosfera, né? Região na qual os elétrons são localizados. Lembra que eu até falei que ia falar isso aí em química, né? Partindo dos átomos, pegamos as moléculas. Lembra das moléculas? Então, as moléculas, elas são estrutura química, né? Formada por 2 ou mais átomos. Lembra aí? Então, ela pode ser formada por átomos iguais ou também elementos diferentes. Inclusive, nós usamos exemplos da molécula da água, do dióxido de carbono, certo? Pegando as moléculas, pegamos orgânulos ou organelas. Quem lembra disso aí? As organelas são estruturas presentes, gente, nas células, tá? Que vão atuar como pequenos órgãos, tá? Atuar. Aí a gente tem vários exemplos, mitocôndria, cloroplastos, né? Complexo de Golgi e em diante. Quando nós pegamos as células, lembra aí das células? Então, quando nós pegamos as células, o que é célula? Né? É a unidade fundamental, né? Funcional e estrutural dos seres vivos, ok? Inclusive, nós falamos, né? Que só tem aí, né? Com exceção os vírus, todos os organismos vivos presentes, tá? Apresenta células, né? Em sua composição, exceto, né, gente? Os vírus. Inclusive, fizemos a diferenciação de seres procariontes e eucariontes. Com certeza estão lembrados, né? Pegando as células, pegamos também a definição de tecido. Quem é que lembra aí, né? Tecido, conjunto de células, lembra lá? Conjunto de células que desempenham uma função específica. Inclusive, nós demos vários exemplos de tecido. Tecido nervoso, epitelial, lembra lá? Então,
Partindo dos tecidos, formamos quem? Os órgãos. Quem pegou lá? Órgãos, né? Formação composta pelo conjunto de 2 ou mais tecidos. Aí a gente deu exemplo, coração, né? Lembra lá, gente? Baço, fígado, pâncreas, todos eles representam os órgãos, né? Encontrados no nosso corpo humano, tá? E aí, pegamos o sistema, ok? Quando nós nos referimos ao sistema, é o conjunto de órgãos, lembram lá? Que interage e desempenha determinada função. Aí a gente pegou o sistema cardiovascular, circulatório, digestório e paramos aqui. Lembra? No organismo. Lembra do organismo? Então, que forma um indivíduo, ou seja, né, forma individual de um ser vivo, né? Ou seja, a gente usou aí o ser humano como exemplo. Agora nós vamos pegar, a partir de agora, que o indivíduo, eu estou usando o lobo-guará, né? Nós vamos pegar a definição de população, comunidade, ecossistema e biosfera. Bom, amores, pega lá o caderno agora e vamos pegar as definições aí, para ficar bem mais fácil para vocês, tá? Vamos pegar a definição de população. Quando eu estou falando aqui, população, conjunto de organismos da mesma espécie, tá, gente? Que vive em uma determinada região e em um determinado período, ok? Por exemplo, um conjunto de girafas vivendo em uma área da savana, né, apresenta população. Outra que eu queria colocar aqui, tá, gente? Aqui, por exemplo, né? As capivaras. Vou pegar esse exemplo aqui, né? As capivaras. Então, quando a gente falou população, vou repetir. Indivíduos, tá? Da mesma espécie, tá, gente? Mesma espécie que vive numa determinada região, ok? Então, aqui a gente tem exemplo de capivaras. Tem um outro exemplo aqui também. As girafas, né, na savana. Então, se você vê, né, é um conjunto da mesma espécie, né, vivendo numa mesma região. Olha um outro aqui também que é interessante, os flamingos também, né? Então, se você observar, são da mesma espécie. Foi lá, deu para entender, então, o que é população? Gente, então, não esqueça, população, conjunto de organismos da mesma espécie que vive em uma determinada região e em um determinado período. Agora, quando eu me refiro à comunidade, então observa já a imagem, né? Organismo, população e aqui uma comunidade. De novo, ó, organismo, né? Uma população e aqui a comunidade. Quando nós nos referimos à comunidade, ele já está se referindo ao conjunto de todas as populações de determinada área, ou seja, né, todos os seres vivos que vivem em determinado ecossistema. Então, vocês estão vendo aqui imagens, tá? Diversas espécies, né? Diversas o quê? Populações. Então, é o conjunto de todas as populações. Então, eu tenho aqui populações de aves, né? Eu tenho populações aqui de mamíferos, como vocês também estão vendo aqui nessa imagem. Então, quando nós nos referimos a uma comunidade, ele está se referindo a um conjunto de todas as populações de determinada área, ou seja, todos os seres vivos que vai viver em um determinado ecossistema. Aqui nessa imagem está vendo, né, um ecossistema em que eles interagem, certo, gente? Então, espécies, né, populações diferentes, né, mas que eles conseguem habitar, né, o mesmo, no caso aí, né, o mesmo espaço, tá, gente? Então, diz respeito ao conjunto de várias populações que vivem em uma determinada área ou período, né? Como vocês também estão vendo aqui, né, a zebra, né, os búfalos. Então, você está vendo a diferença aí, deu para diferenciar, né? Então, população e comunidade, certo? Quem não anotou, pega aí os exemplos. De novo, conjunto de populações de diversas espécies, tá, gente? Que habitam uma mesma região num determinado período. Então, tem vários exemplos aqui, ó. Tá vendo? O tatu, né? A cobra, né? A serpente, né? A capivara. Então, vocês estão vendo aqui, né? A anta. Então, eles vivem, né? Populações diferentes, mas estão habitando, né? A mesma região, certo? Agora, quando nos referimos, tá? Ao ecossistema, que aí no caso está faltando só esses dois agora, ecossistema e biosfera.
Mas para que vocês possam compreender um ecossistema, você tem que saber diferenciar, tá, gente? Os fatores bióticos e abióticos. Inclusive, eu falei já na última aula. Os fatores bióticos, né, bio, vida, né? Então, ele vai englobar todos os seres vivos aqui, tá, gente? Então, os animais, as plantas, fungos, protozoários, algas e bactérias. Então, coloca aí no caderninho, fatores bióticos. Quem são eles? Bióticos são fatores que têm vida, né? Aqueles que têm vida, beleza. A parte abiótico, então coloca já o azinho, A é negação. Então, fatores abióticos, né? Então, no ecossistema tem que ter esses dois fatores, tanto os bióticos quanto os abióticos. Por exemplo, os abióticos, água, ar, solo, luz solar, temperatura e umidade. Isso eu já falei até na última aula, então não esqueça aí, cite exemplos de fatores bióticos, né, e abióticos. Então, em um ecossistema, como vocês estão vendo aqui, né, em um lado, eu tenho que parte biótica e parte abiótica. Então, quando nós nos referimos à palavrinha ecossistema, ele está querendo dizer que é o seguinte, né, os ecossistemas correspondem ao conjunto de comunidades. Olha só, que interagem entre si e com os fatores abióticos do meio, em que uma determinada área e um mesmo intervalo de tempo. Então, quais são os exemplos de fatores, aliás, dos componentes ecossistemas, tá? Então, por exemplo, os biomas são formados por ecossistemas que interagem fortemente entre si e compartilham, tá, determinadas características gerais, como as condições climáticas e a vegetação predominante. E aqui a gente colocou alguns exemplos de fatores, né? Exemplos de ecossistema. Vocês podem estar colocando aí os exemplos de ecossistema. Por exemplo, a floresta amazônica, o deserto e o recife de coral. Deixa eu só explicar para vocês. Uma coisa que a gente não pode esquecer, já havia retificado, né? Os fatores bióticos, eles necessitam dos fatores abióticos. Quais são os fatores abióticos que vocês anotaram? Água, temperatura, ar, não é isso? O solo, tudo isso. Então, os fatores bióticos, então você está vendo aqui um ecossistema, recife de coral. Então, a gente está vendo vários peixes, né? Nós temos aqui, por exemplo, né, os poríferos e algumas algas. Então, são fatores que vocês estão vendo aqui, bióticos. Mas eles necessitam da água, do oxigênio para a sua sobrevivência. Aonde eu encontro fatores bióticos e abióticos, eu estou dizendo que é um ecossistema, tá? A mesma coisa na floresta amazônica. Você tem água, você tem vegetais, né? As plantas. Então, já está tendo o quê? Uma interação dos fatores bióticos e abióticos. Então, aqui é um ecossistema. Por exemplo, no quintal de vocês aí, tiver uma árvore, tá, galera? Se encontrar pássaros aí, a gente tem fatores o quê? Né? Aliás, um ecossistema. Se você tem pássaros, você vai encontrar aí na sua árvore formigas, né? Você vai encontrar aí, por exemplo, a árvore mesmo, não é um ser vivo? Então, mas ela necessita da onde? Da água, né? Dos sais minerais, do ar. Então, na sua árvore aí, por incrível que pareça, é um ecossistema. Tá bom, amores? E agora, para nós fecharmos, é biosfera, né? Então, você está vendo já essa imagem aí linda, né? Quando nós nos referimos à biosfera, ele é conjunto de todos os ecossistemas da Terra, tá, gente? Todos os ecossistemas do planeta Terra. Inclui aí a biosfera e todos os organismos vivos que vivem no planeta Terra. Embora o conceito seja geralmente alargado para incluir também os seus habitats. Vocês também tiveram na aula passada, né, de definição de habitat e nicho ecológico, tá? Então, quando nós nos referimos à palavra biosfera, bio, vida, não esqueça disso, bio significa vida, é o conjunto de todos os ecossistemas da Terra, né, gente? Então, quando nós nos referimos, conjunto de todos os ecossistemas encontrados no nosso planeta Terra, tá, gente? A vida depende da energia do Sol e da circulação, principalmente de calor, e da existência de nutrientes essenciais. E aí a gente está representando o nosso imenso planeta. Agora, devemos cuidar e preservar, né, galera? Que olha só, sem vida aí, como é que fica o nosso planeta? Então, a poluição está destruindo nosso planeta, tá? As nossas matas, desmatamento, as queimadas, que em biologia a gente também vai focar essa parte aí,
Bom, nono ano, ficou bem mais tranquilo agora, né? Eu queria fechar com vocês esses níveis de organização dos seres vivos. Olha só, eu vou deixar para vocês o resumo, tá? Lá dos átomos até a biosfera. Aí vocês copiam ou vocês imprimem e colam no caderninho, tá, gente? Não esquece de colocar a data, 2 de março, tá bom? Um resumozinho dessa aula aí, dos níveis de organização dos seres vivos. Caso tenha dúvida, faça essa anotação no caderno que tiraremos aí nas nossas aulas presenciais. E não esqueçam, galerinha, de dar uma olhadinha nas videoaulas anteriores, tá bom? Então, vou deixar para vocês aqui, ó, um beijo, um abraço bem gostoso para vocês. Saudade, fique com Deus. E não deixe aí de fazer as anotações, tá, gente? Eu quero ver vocês aí. O ensino médio vai cobrar isso aí em biologia, tá? Então, faz as anotações aí. Beijos.